sabe, nessas férias esqueceu de tudo, tá certo? Então, este ano, né, até a gente voltar às aulas presenciais, a gente vai tentar trabalhar de algumas maneiras, né? Vamos fazer uma aula ao vivo com o Meet lá na frente, tá certo? Utilizar aquele esquema de eu dar aula com os slides, tá certo? Então a gente vai ir mesclando, né? Ajudar você, certo? Bom, quero aqui da importância passado que me entregavam as atividades pontualmente. Considero que foi uma das melhores do colégio, tá certo? Esse aqui, ó, tá certo? Deu para observar, ó, regis.batista@professor.ce.gov.br, tá certo? Ó, anota aí, tá certo? Qualquer dúvida, né, manda lá por e-mail, né? Mesmo no sala de aula, quando nós estivermos lá firme e forte, se houver algum problema, tá certo? No aluno online também, se der algum problema, tá certo? Ó, você envia para esse e-mail, tá certo? Toda a comunicação a gente vai fazer por esse e-mail, regis.batista@prof.ce.gov.br. Tranquilo e calmo? Beleza. Ô, turma boa, né? Meus segundo anos agora, né? Segundo ano redes, segundo ano administração e segundo ano... Qual foi que eu esqueci? Redes, enfermagem, olha aí, esquecendo de vocês, pessoal da enfermagem, tá certo? Então vamos lá, vamos aqui ao que interessa, né? Coloquei aqui um resumo, certo? Você pode anotar, né? Eu saio do meio, você dá um pause, faz a anotaçãozinha lá no seu caderno, tá certo? Certo? Lembra, terminou, o que é que você faz? Você vai lá no aluno online, tá certo? Para observar, né, as questões que eu propus para vocês. Se o Google Sala de Aula já estiver funcionando, você vai no Google Sala de Aula. Também eu vou postar nos dois. O importante é você me entregar essa atividade até sexta-feira, tá certo? Para a gente já terminar a semana, certo? E colocando aqui a sua presença que você participou da aula, tá certo? Bom,
Sempre na medida do possível, eu já vou indicando vocês assuntos que a gente deve estudar para o Enem. O Enem já está bem aí batendo a porta. No próximo ano a gente vai fazer, tá certo? Então vejam, o interessante também, né? Algumas questões do primeiro ano caíram no Enem, né? Aquela parte de geografia física, tá certo? Aquela questão das formas de relevo. Depois a gente conversa sobre isso. Vamos realmente agora para o que interessa hoje. O que é que a gente vai falar, tá certo? O nosso primeiro assunto, né, vai se trabalhar sobre a geografia das indústrias, tá certo? Então, a aula 1, como você observa aí, é geografia das indústrias, tá certo? Mas a gente só pode falar de geografia das indústrias se a gente fizer uma recapitalização, uma lembrança daquele processo significativo que aconteceu, chamado de quê? De Revolução Industrial. Bom, que esse assunto Revolução Industrial você vai ver muito bem com a professora de História, Sociologia também comenta, tá certo? Filosofia também fala e Geografia, tá certo? Para você ver a importância, né, desse acontecimento. Mas vamos lá, vamos aqui ao que interessa, né? Outra observação, esqueci de falar, isso era ter falado a primeira coisa, mas dá certo. Quando você estiver visualizando esse vídeo, né, você já tem essa experiência, mas eu estou repetindo para todas as turmas. Se você estiver no computador, ele está show de bola. Se estiver no tablet, beleza também. Mas se você estiver com o celular, você tem que lembrar de quando for assistir, colocar na posição deitada, tá certo? Na posição em pé, a visualização fica um pouco comprometida, tá certo? Você não consegue ver bem o que eu escrevi, o que eu estou explicando, tá certo? Então, no modo deitado, conhecido também como modo paisagem, conhecido também como na horizontal, tá certo? Você escolhe aí, né, a palavra que vai usar, mas o importante é ele estar assim no modo deitado, tranquilo? Então vamos lá, vamos aqui ao que interessa. E toda vida quando eu sublinhar aqui alguma coisa, é legal que quando você faça a sua anotação, tá certo? Você use um marca-texto, tá certo? Tranquilo? Então vamos lá, vamos ao que interessa do nosso bate-papo, tá certo? O que interessa agora é geografia das indústrias. Para a gente falar de geografia das indústrias, como eu disse para vocês, a gente vai fazer uma retrospectiva deste processo conhecido como Revolução Industrial. Mas vamos lá, vamos aqui ao começo da conversa. O processo industrial é caracterizado pela transformação de quem, ó, taca marca-texto aí, ó, para outras indústrias de consumo. Então, esta relação de eu transformar a matéria-prima em produtos, não é? Esta é a grande mudança na sociedade. E quando é que isso acontece? Quando vai surgir, né, a chamada o quê? Revolução Industrial. Então vejam, a palavra revolução, ela vem com a ideia de mudança. Então a Revolução Industrial é a revolução no modo de produzir o quê? As mercadorias, tá certo? A gente vai ver que inicialmente essas mercadorias eram produzidas de uma maneira artesanal, de uma maneira lenta, demorada e cara. Com o processo de industrialização, esta produção ela se torna ágil, rápida e torna os produtos mais baratos, tá certo? Então, a essa condição, não é? A esta mudança de produção de mercadorias, nós vamos chamar de quê? De Revolução Industrial. Então, a partir do momento, não é, que eu transformo, não é, essa matéria-prima em produtos industriais utilizando máquinas, né, eu tive o quê? O processo da Revolução Industrial. Tranquilo? Então vamos aqui. Vamos entender aqui um pouco desse processo. Então, na Inglaterra, então, inicialmente, o berço, tá certo? Da Revolução foi quem?
Foi na Inglaterra. Durante o século XVIII, opa, olha aí o marca-texto funcionando. Ah, professor, não tem um marca-texto? Pois compra, é bem baratinho, é R$1, certo? Se não for R$1 é 2, se não for 2 é 3, e por aí vai, mas dá para comprar. Vamos lá. Se não tiver marca-texto, pode sublinhar com a caneta de outra cor, se não tiver uma caneta de outra cor, com da mesma cor, tá certo? O importante é você fazer a anotação, lá tudo direitinho, tá certo? Então, Revolução Industrial essa acontece aonde? Na Inglaterra, meados do século XVIII, surge uma nova forma de produção, tá certo? Ó, forma de produção. Que forma de produção é essa? Né? Que utiliza máquinas, tá certo? E vai empregar trabalhadores assalariados, tá certo? Então eu agora passo a trabalhar e vou receber um salário, tá certo? Vai ser utilizado máquinas, tá certo? E eu, com o trabalho ali, eu vou ganhar um salário, tá certo? Então, isto é que vai me caracterizar esse processo industrial que aconteceu inicialmente na Inglaterra, ali na segunda metade do século XVIII, tá certo? Aonde a nova forma de produção, ela vai utilizar máquinas e vai ter o trabalho o quê? Assalariado, tá certo? Você vai já entender por que a gente está fazendo referência a este trabalho assalariado. Então, vem aqui comigo, para a gente ir para o próximo ponto. Vamos só lembrar o que a gente já falou para ficar gravado aí na sua mente, tá certo? O processo industrial é caracterizado por quê? Por eu transformar a matéria-prima em produtos o quê? Industriais e produtos de bens de consumo. Então, tudo que a gente consome hoje em dia, pessoal, ele provém de quê? De matéria-prima, de produtos naturais, que sofrem um processo de industrialização, tá certo? Então, vamos lá. Quando acontece, né, esta mudança de produção? Ela vai acontecer inicialmente na Inglaterra, tá certo? Meados do século XVIII, onde eu modifico a forma de produção, tá certo? Que agora eu vou utilizar o quê? As máquinas, e agora as pessoas que vão trabalhar nesse processo, elas vão receber o quê? Um salário. Vão ser os trabalhadores assalariados, tá certo? Bom, por que, Regis, que acontece, né, inicialmente na Inglaterra, né? Lembrando, a Inglaterra fica no continente europeu, mas por que é que este processo acontece inicialmente na Inglaterra? Nós temos 4 motivos, tá certo? Primeiro, concentração de riqueza, tá certo? A Inglaterra era a maior potência econômica da época, né? Pela prática do mercantilismo, né, na época das grandes navegações, né? Então, na época do capitalismo comercial, tá certo? Então, ela ganhou muito dinheiro. Então, ela tinha dinheiro para tomar frente nesse processo de industrialização. Abundância de mão de obra, tá certo? Neste período acontece um fenômeno na Inglaterra dos cercamentos, aonde os grandes proprietários cercaram suas terras e deixaram os camponeses, os pequenos produtores, sem terra. Essa massa de pessoas que não podiam mais trabalhar no campo se deslocam para a cidade em busca de emprego. Então eu tinha muitas pessoas, né, em busca de emprego. A abundância de mão de obra. Disponibilidade de recursos naturais. Eu tinha o minério de ferro e eu tinha o carvão mineral. Através do minério de ferro, eu vou poder criar as ligas, o ferro, o aço, tá certo? E o carvão mineral era a fonte de energia necessária para acontecer essa transformação. Ou seja, eles tinham a faca e o queijo na mão, tá certo? E a estabilidade política, né? Eu tinha um governo, né, que não estava em conflito com outras nações, né? Um governo forte. Então vamos recordar aqui, qual é o cenário propício para deixar a Inglaterra,
né, como grande país, né, da Revolução Industrial. Primeiro, concentração de riqueza, era rico. A abundância de mão de obra, por uma questão histórica, muita gente vai para a cidade em busca de emprego. Disponibilidade de recursos naturais, principalmente o carvão mineral, tá certo? E o minério de ferro. E estabilidade política, tá certo? Então, esses foram os fatores propícios para a Inglaterra estar na frente do processo de revolução industrial, tá certo? Bom, formas de produção, né? Aí a gente vai entender por que houve essa transformação. Inicialmente, pessoal, a primeira forma de produção era o artesanato, era aquele trabalho manual, tá certo? Onde no máximo existia uma ferramenta para auxiliar. E o que caracterizava este processo era exatamente artesão, ser o detentor de todo o processo de fabricação de uma mercadoria, tá certo? Vamos imaginar que eu vendesse camisa, né? Eu pegava o tecido, eu cortava o molde, né? Eu costurava, eu pregava o botão, tá certo? Então, eu dominava todo o processo. Se eu fabricava sapatos, eu pegava o couro, eu cortava, eu colava, eu pintava, tá certo? Os produtos saíam, sim, de boa qualidade. Mas tinha dois grandes detalhes. Eles demoravam, tá certo? E se tornavam mais caros, tá certo? Então, inicialmente, o processo de produção é o processo do quê? Do artesanato. Depois, aparece a manufatura. Alguns empresários da Europa, né, perceberam que se a gente reunisse esses vários artesãos em uma oficina, a produção poderia ser maior. Então, a partir desse momento, ele percebe o seguinte, que o funcionário A, ele tem uma habilidade maior em cortar as camisas. E viu que o operário B ali, ele costurava mais rápido, certo? E observou que o funcionário C pregava o botão mais rápido, tá certo? Então ele começa a fazer uma divisão do trabalho. Ele vai instituir o chamado produção em série, aonde muitas vezes você não fazia todo o processo de fabricação do produto, fazia partes, naquelas partes em que você era mais rápido, em que você dominava mais, tá certo? Isso é a divisão do trabalho, é o início da produção em série. E, finalmente, eu venho à maquinofatura, aonde eu vou substituir realmente para valer a maior parte do trabalho por máquinas, tá certo? Então, aqui o que eu posso dizer para vocês é realmente o processo da Revolução Industrial, com a maquinofatura, com a utilização de máquinas, tá certo? Então, quando eu chego nessa forma de produção da maquinofatura, tá certo? Eu vou criar automaticamente duas classes, a burguesia e o proletariado. A burguesia é o patrão, é o dono da matéria-prima, é o dono da fábrica, tá certo? É o chefão, é o patrão. E eu tenho aquela classe que vai trabalhar para a burguesia. É quem? É o proletariado, são os funcionários, tá certo? Um é o dono do meio de produção, certo? E o outro é dono da força de trabalho. Agora o proletariado ele só faz trabalhar. Quem é o dono é quem? A burguesia, tá certo? Então vejam, né? Inicialmente eu tenho o quê? O artesanato, depois eu tenho a manufatura e eu chego finalmente o quê? A maquinofatura, tá certo? Que quando eu chego na maquinofatura, eu vou dividir a sociedade em duas classes, a burguesia e o proletariado. Burguesia são o quê? Os donos dos meios de produção. É o patrão, é o dono da fábrica, tá certo? E o proletariado é o empregado, né? Onde ele trabalha por um salário,
Trabalhadores o quê? Assalariados. Então, é esse contexto que eu tenho a mudança de produção. É exatamente isso aqui, ó. A transformação da matéria-prima em produtos industriais, que antes eu fazia de uma maneira bem simples, através do artesanato. Fui melhorando na manufatura e finalmente eu chego ao ápice quando eu faço essa transformação nas maquinofaturas, nas indústrias, nas fábricas, tá certo? E a Inglaterra é que está na frente deste processo de revolução industrial. Por que que a Inglaterra está na frente? Qual é o cenário propício? Concentração de riqueza, abundância de mão de obra, disponibilidade de recursos naturais e estabilidade política, tá certo? E comentei para vocês, né, a sequência das formas de produção. O artesanato, aquele trabalho manual, né? A manufatura, que eu já utilizo uma grande oficina, já começo a dividir o processo de produção, tá certo? E finalmente a maquinofatura, que é a utilização das máquinas, né, em fábricas, tá certo? E com isso surge duas classes, a burguesia e o proletariado, tá certo? Então lembra assim, a burguesia são os patrões e o proletariado são os funcionários, tá ok? Tranquilo? Opa! Marquei alguma coisa? Vamos ver se precisa marcar alguma coisa. Né? Vamos marcar, gente. Aqui o cenário propício. A concentração de riqueza, abundância de mão de obra, disponibilidade de recursos naturais e estabilidade política, né? As formas de produção, o artesanato, a manufatura e a maquinofatura. Beleza? Primeira parte dominada. Vamos aqui para a segunda parte do nosso encontro aqui, da nossa aulinha, tá certo? Tudo bem? Tá certo? Antes da gente prosseguir, a aula de hoje, né, ela não está assim no livro. No livro só começa com geografia das indústrias. Então, a atividade de hoje, né, você assiste o vídeo e responde. Teve dúvida? Coloca o vídeo de novo, tá certo? E responde. Regi, onde é que estão as perguntas? Vai estar lá no Aluno Online. Se a plataforma Google Sala de Aula estiver funcionando, está lá também. Como é que você responde? Assistindo a videoaula e fazendo. Não conseguiu enviar o e-mail regis.batista@prof.ce.gov.br. E isso vai servir para o ano todo, né? Precisou enviar alguma coisa para mim? Beleza. Teve alguma dúvida, algum problema, fala com o líder entra em contato comigo, então passa lá o meu zap para você, tá certo? Manda a pergunta, se for de noite eu olho e não respondo, né? Respondo no outro dia, tá certo? Mas qualquer dúvida lá entra em contato, tá certo? Se for uma dúvida que seja tão rápida, manda um e-mail. Se for rápida, fala com o líder, que o líder fala comigo, que dá tudo certo, tá ok? Então vamos lá, vamos aqui para a segunda parte. Os avanços tecnológicos, né? A gente faz uma pequena divisão desse processo da Revolução Industrial, né? Eu digo que teve a primeira revolução, a segunda revolução e a terceira revolução. E os estudiosos dizem que atualmente nós estamos na quarta revolução industrial, na Revolução 4.0. Vou já falar sobre isso, tá certo? Então vamos lá. Primeira revolução industrial. Como eu falei, essa revolução industrial ela tem início na Inglaterra. Opa, tá ali, ó. Inglaterra, meados do século XVIII indo até o século XIX, tá certo? Bom, o que é que vai caracterizar, né? A utilização do carvão mineral como fonte de energia, tá certo? Que deste carvão mineral eu vou ter o trem a vapor, tá certo? Eu vou ter o navio a vapor, o surgimento da máquina de TA, o TA mecânico, porque até então para a produção de tecido era aquele TA mecânico, que era o cara trabalhando mesmo, né? E lembra, a Revolução Industrial é eu utilizar o quê? As máquinas, tá certo?
Então a primeira revolução industrial vai ser caracterizada por isso. Então vamos lá. O que é que eu coloquei lá? Como ponto que a gente não pode esquecer da Revolução Industrial. Século XVIII, século XIX, aconteceu na Inglaterra a indústria têxtil, por causa do tear mecânico, a mineração, né, principalmente por causa do carvão mineral e do minério de ferro, né, matérias-primas para o processo de industrialização, o tear mecânico, as máquinas a vapor, o trem, o navio, tá certo? E a grande fonte de energia, que é quem? O carvão mineral. Agora você lembra que a partir desse momento, a gente começa a perceber níveis mais elevados, né, de poluição na sociedade. Lembrando, o carvão mineral é um dos combustíveis fósseis, né? Os combustíveis fósseis são os principais geradores de poluição na nossa sociedade. Lembrando, são 3 os principais combustíveis fósseis: petróleo, carvão mineral e gás natural, tá certo? Segunda Revolução Industrial, já vai lá no século XIX, né? Aonde vai ser na Alemanha, na França, Itália, Bélgica, ali na Europa, os Estados Unidos, tá certo? Agora, a grande fonte de energia vai ser quem? O petróleo, tá certo? Vou passar a utilizar a eletricidade, começo a fabricar o aço que está presente na maioria, né, dos produtos que a gente compra, tá certo? Eu vou ter um incremento, uma revolução, uma melhora no sistema de transporte e comunicação, né? As coisas se tornam mais rápidas, né? Pelo fluxo de informação e pelo fluxo de mercadoria que vão se acelerar, tá certo? A partir da invenção do avião, tá certo? Do telefone, tá certo? Então, os meios de comunicação e os meios de transporte, eles sofrem um incremento que vão dar maior possibilidade à sociedade, ok? Eu tenho a terceira revolução industrial, que é no século XX, onde eu tenho a informática, a microeletrônica, a robótica, a engenharia genética. Eu passo a utilizar robôs, substituindo o trabalho humano, tá certo? Entro num processo de globalização, né? E procuro agora, né, usar as energias alternativas, visto que eu percebo, né, que usando o petróleo, usando o carvão mineral, eu estou o quê? Poluindo o meio ambiente. Lembra? Eles são o quê? Os chamados combustíveis fósseis, os principais causadores, né, do chamado efeito estufa. Lembra do ano passado? Falamos sobre o efeito estufa, certo? Então vejam, né, essas são as principais características, né, dos avanços tecnológicos, né, que existiram, né, nessas 3 revoluções. Hoje em dia, alguns autores já estão, nós estamos na 4ª Revolução Industrial, que é a utilização da IA, da inteligência artificial, tá certo? Então, a inteligência artificial seria que alguns autores, né, já estão utilizando esse termo, né, da inteligência artificial, tá certo? Olhei aqui, vou até sublinhar, né, para você também. Robôs, né? Os robôs são uma constante na nossa sociedade. Infelizmente, a tecnologia, com cada avanço que acontece, ela substitui o trabalho humano, né, por trabalho de máquinas. Isso a gente vai chamar de desemprego estrutural, quando a estrutura é mudada, quando eu perco o emprego para a tecnologia. E eu tenho um desemprego conjuntural, que é a conjuntura, é o que está acontecendo no momento. Eu estou numa crise econômica, eu tenho menos emprego. E o desemprego estrutural é aquela substituição do trabalho humano por trabalho de máquinas. Tranquilo? Então vamos lá. Os impactos da Revolução Industrial. O que muda no mundo com esse advento, né, da Revolução Industrial?
Primeiro, a gente começa a trabalhar no ritmo do relógio. Eu vou ter 1 hora para entrar, eu tenho tanto tempo para descansar, em 1 hora eu tenho que produzir tanto, tá certo? Então tudo passa a ser cronometrado. Tudo é tempo. Aí surge aquela expressão, tempo é dinheiro, tá certo? Essa história, a produção está ligada ao tempo, ela vai surgir na nossa sociedade com o advento da revolução. Porque quando o trabalho era artesão, era um outro ritmo de produção. Ele estava em casa, ia mais rápido, ia menor. Agora não. Como eu sendo um trabalhador assalariado, eu tenho um ritmo, eu tenho uma produção. O ritmo do relógio. Então, hoje a gente trabalha no ritmo do relógio, né? Nós temos o nosso horário da nossa aula, né? Quando a gente estava no modo presencial, tinha aquele horário. Você chegava às 7 horas na escola e ia embora 10 para as 5, né? Ritmo do relógio. Fruto do quê? Da Revolução Industrial. Trabalho nas fábricas. O trabalho nas fábricas, pessoal, é cheio de regras, né? Horários, como a gente já falou para você, tá certo? No processo de Revolução Industrial, eu vou ter o trabalho feminino e o trabalho infantil, né? Primeiro, o trabalho infantil a gente sabe que não é aconselhado. A criança tem que estar em casa, na verdade é o quê? Estudando. A mulher, quando vai trabalhar, ela tem tripla jornada, né? Ela trabalha, ela cuida da casa, ela tem o seu relacionamento com o companheiro, então, muita coisa. Então, essa questão do trabalho feminino e do trabalho infantil, ele se inicia com o processo de revolução industrial. O surgimento dos primeiros movimentos operários. Os operários percebem que eles estão sendo o quê? Explorados. Explorado por quem? Pela burguesia, pelo patrão, que só visa uma coisa, o seu bem-estar. E o seu bem-estar é o quê? O lucro. Produzir cada vez mais rápido, cada vez mais. E não dando as condições necessárias para quem? Para o trabalhador, para o proletariado. Então, com este detalhe, começa a surgir organizações. Os trabalhadores, cara, a gente aqui trabalha aqui, a gente aqui que se contamina, a gente aqui trabalha de sol a sol e ganha uma miséria, enquanto o cara lá, o burguês, ganha muito dinheiro. Então, a partir desse momento, surge o quê? O movimento dos operários, tá certo? Outra coisa que acontece, o processo de urbanização. Urbanização é quando a maior parte da população sai do meio rural e vai para o meio urbano. Por que que isso acontece? Não é? Porque quando eu falei aqui dos cenários propícios, abundância de mão de obra, as pessoas vão para a cidade em busca de emprego. Hoje a gente diz que existe o movimento do êxodo rural, a saída do homem do campo para a cidade. Então aquela cidade fica lotada. Hoje o Brasil é um país urbanizado, onde 78% da população mora nas cidades. Eu tenho a urbanização. O problema é que a urbanização ela não vem acompanhada de melhoria das cidades. A gente vê, assiste o jornal, falta de postos de saúde, falta de hospital, pessoas em filas para arranjar vaga em escola, tá certo? No terminal, falta de ônibus, porque houve um processo de urbanização e não houve o quê? Investimentos necessários para esse processo de urbanização. Meio ambiente. Quando eu começo a utilizar na minha produção industrial carvão mineral, petróleo, o gás natural, eu estou usando o quê? Os combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis são altamente poluidores. Hoje, pessoal, o grande desafio da sociedade é a substituição de quê? Dos combustíveis fósseis por fontes de energias o quê? Alternativa. A Europa está com um plano que daqui a 20 anos todos os carros produzidos lá sejam de energias alternativas, a energia elétrica, tá certo?
de outros meios aí, né? Energia solar, tá certo? Ixi, quando é que isso vai chegar no Brasil? Tem que chegar, tá certo? Então, o meio ambiente é bastante atacado, é bastante agredido com esse processo de revolução industrial. E fora a parte, um detalhe, queridos. Tudo que eu produzo vem da onde? Vem de matéria-prima. E essa matéria-prima está onde? Na natureza, no meio ambiente. Então eu causo uma degradação o quê? Ambiental, para retirar, para plantar. E quando eu produzo, eu causo o quê? Um impacto ambiental significativo de poluição. Então vejam que a produção industrial, não é? Ela é um dos principais causadores dos principais problemas ambientais do mundo, tá certo? Principalmente por vivermos num sistema capitalista, onde nós somos incentivados diariamente ao que, pessoal? A consumir cada vez mais. Só que quando a gente consome cada vez mais, a gente tem que ter um local adequado para o descarte do lixo. E cada vez que a gente consome mais, a gente está gastando mais o quê? Matéria-prima. Para eu ter matéria-prima, eu tenho o quê? Que tirar os recursos da natureza, causando os chamados impactos ambientais. Toda atividade humana, pessoal, ela causa impactos ambientais. Nesse sentido, né, se cria uma expressão muito utilizada, que a gente ainda vai comentar com mais detalhe na frente, chamada desenvolvimento sustentável, que é crescer, mas garantindo os recursos naturais para as gerações o quê? Futuras, tá certo? Mas isso é papo lá na frente. Então vejam, os impactos da revolução. A gente trabalha no ritmo do relógio, trabalho nas fábricas, trabalho feminino e infantil, movimento operário, a urbanização e o trabalho do meio ambiente. Né? Pessoal, vejam, né, o mundo, né, como a gente está em constante mudança hoje em dia por causa das redes sociais, tá certo? Naquela época, o que mudou no mundo foi esse processo de revolução industrial, de como se produzir cada vez mais. Eu crio classes, né, de quem tem, de quem não tem. Eu crio problemas, né? Eu crio inovações tecnológicas, tá certo? Então, tudo isso se modifica com o processo de quê? Da revolução industrial. Então, a gente vai, na sequência das aulas, estudar o quê? A geografia das indústrias. Mas a geografia das indústrias, ela se inicia com quem? Com a Revolução Industrial. Foi esse bate-papo que nós tivemos hoje, tá certo? Tranquilo? Beleza. O que você faz? Você vai lá no... Eu gosto de trabalhar mais, você sabe que eu trabalho no Google Sala de Aula, né? Se hoje já estiver lá, tá lá, as perguntinhas. Se não, tá lá no Aluno Online, tá certo? Tá lá as perguntas, você dá a resposta por lá, tranquilo, tá certo? Teve problema, né? Você pega com um colega as perguntas e manda aqui pro e-mail, tranquilo? Tá certo? Então, né, eu quero desejar a vocês um feliz regresso, né? Esperando que o mais breve possível a gente volte aos encontros presenciais, tá certo? Mas enquanto isso, a gente não pode ficar parado. Próximo ano a gente já tem Enem, a gente já começa o preparatório agora. Não se preparar um mês antes não, tá certo? A gente vai firme e forte, tá certo? A gente vai procurar utilizar várias maneiras da gente fazer uma interação, né? Ano passado eu não usei o Meet, esse ano quero usar pelo menos uma vez por mês, né? Nós vamos ter essa aula gravada, onde eu posso, né, mostrar uma esquematização, posso utilizar aquele esquema que eu utilizei no ano passado, tá certo? O importante é a nossa participação, tá certo? Lembra, ano passado eu tinha 3 turmas, uma turma show de bola, 98%. Tinha lá 2 que não, né, deram trabalho. Tinha outra turma, 80%, 90%. Tinha outra turma que foi 30%. Este ano eu quero as 3 turmas 100%,
tá certo? Então, aqui o meu grande abraço para o pessoal de redes, para o pessoal de enfermagem e para o pessoal de administração, tá certo? Então, nós temos duas aulas. A primeira aula foi esse nosso bate-papo. E agora você vai resolver as atividades. Não é amanhã, não é depois, é agora e envia para mim, tá ok? Estou no aguardo e até a próxima semana. Fique bem, se cuide e vamos lá!